tireoglobulina, ela é utilizada no segmento de pacientes que fizeram tireoidectomia por câncer diferenciado da tireoide. Ou tireoidectomia ou lobectomia, né? Também é possível fazer o segmento. Mas o fato é que a tireoglobulina, ela vai funcionar como um marcador tumoral. A tireoglobulina não é um marcador tumoral. Se a gente pensa no conceito, né, de marcador tumoral, o que é um marcador tumoral? É uma substância que é produzida células malignas, né? Então, se a gente pensar no antígeno carcinoma embrionário, né, o CEA, se a gente pensar no CA125, CA199, são substâncias que são produzidas em condições normais em quantidades pequenas pelo organismo, mas que tumores malignos produzem. Então, esse é o conceito de marcador tumoral. A tireoglobulina não é isso. A tireoglobulina, ela vai funcionar como um marcador tumoral. A tireoglobulina, ela é uma proteína que é produzida pelas células foliculares da tireoide, aquelas células que formam o parênquima, que são as células capazes de produzir hormônios tireoidianos, né? As chamadas células foliculares. A tireoglobulina é uma proteína produzida por essas células e essa tireoglobulina, ela é essencial para a síntese de hormônio tireoidiano. Então, a célula folicular faz tireoglobulina com o objetivo de usar essa tireoglobulina na síntese de hormônio tireoidiano. E olha só que interessante, aqui que é o pulo do gato. Síntese de tireoglobulina é exclusividade da célula folicular tireoidiana. Isso significa que não tem nenhum outro tecido no nosso organismo que seja capaz de produzir tireoglobulina. Então, um paciente que tem um nódulo na tireoide, por exemplo, a gente dosar tireoglobulina não vai ter utilidade. Você já vai entender por quê. Se esse paciente tem um nódulo, existe alta suspeição para malignidade ou que é um nódulo compatível com um câncer diferenciado da tireoide. Daí, se o paciente faz a tireoidectomia, o que vai acontecer? No pós-operatório, esse paciente passa a não ter mais habilidade de produzir tireoglobulina. Ele não tem tireoide mais. E a tireoide é o único órgão que fabrica tireoglobulina. Daí, o que acontece? A partir desse momento, o paciente não tem mais tireoide, a gente pode usar a tireoglobulina como se fosse um marcador tumoral. Por quê? A gente vai esperar que, se a tireoide foi retirada, o tumor foi excisado, não existe doença residual, não existe doença metastática. Então, a gente espera que a tireoglobulina, que a produção de tireoglobulina por esse paciente, né, por esse organismo, zere, né? Ela fique indetectável. A gente espera que esse paciente não tenha mais condições de produzir tireoglobulina. E daí vamos imaginar que esse paciente apresente ao longo aí do segmento, que esse paciente tenha disseminação e a doença apresente uma recidiva e daí ele tenha, por exemplo, os linfonodos cervicais, né, alguns linfonodos cervicais acometidos. O que vai acontecer? Essa célula tumoral da metástase, eu estou dando um exemplo de uma metástase cervical, mas poderia ser recidiva local, poderia ser uma metástase à distância. O que acontece? Essa célula tumoral, ela é uma célula maligna, mas que preserva muito as características da célula folicular normal. E daí o que acontece? Essa célula tumoral, ela vai ter a habilidade de produzir tireoglobulina. Então, nesse paciente, a tireoglobulina que deveria estar indetectável se ele estivesse curado, se esse paciente apresenta uma recidiva, essa tireoglobulina se eleva no sangue, conta de uma produção pelas células tumorais. Essa é uma característica muito conveniente para nós, né? Já que a gente não tem marcadores tumorais específicos para o câncer diferenciado da tireoide. Então, a gente vai usar a tireoglobulina, marcador para segmento, né? Entre aspas, como se fosse um marcador tumoral. Então, essa aqui é a lógica, esse aqui é o raciocínio por trás da gente usar a tireoglobulina no segmento pós-operatório do paciente com câncer diferenciado da tireoide. Imagina que o seu paciente, ele tem um nódulo que ele fez uma punção, ele fez uma PAF e a PAF foi compatível com câncer papilar de tireoide, por exemplo, o tipo mais comum de câncer diferenciado da tireoide. Faria sentido a gente dosar a tireoglobulina se o paciente ainda tem tireoide? Faria sentido eu dosar a tireoglobulina se o paciente tem a tireoide?
antes dele fazer o procedimento cirúrgico, porque se o paciente tem tireoide, os níveis de tireoglobulina vão estar presentes, né? Ele produz tireoglobulina. Então, a gente não teria como diferenciar se essa tireoglobulina que você dosou no sangue é proveniente do tecido tumoral ou se é proveniente da própria tireoide saudável. A utilidade da tireoglobulina, né? Ela vai ser depois que o paciente faz a tireoidectomia, vai ser para o segmento, né, do paciente no pós-operatório. O pessoal às vezes confunde isso, né? Fala, então tem um nódulo aqui, será que eu tenho que dosar tireoglobulina? É por isso que não faz sentido. Por quê? Porque primeiro você tem que retirar a tireoide para que aquela pessoa se torne incapaz de produzir tireoglobulina, quer dizer, por um tecido normal, saudável, né? Então, a única possibilidade dela produzir tireoglobulina vai ser se houver uma recidiva, né? Se houver uma lesão metastática ou uma recidiva local, enfim. Então, a gente vai usar a tireoglobulina para o segmento. Outra coisa, o paciente tem um câncer medular de tireoide. Bom, para o câncer medular de tireoide, que câncer é esse? É um câncer que tem origem em células que não são as células foliculares. São as chamadas células parafoliculares, que estão ali, né, permeando os folículos. Então, se o paciente tem um câncer medular, também não faz sentido querer acompanhar com tireoglobulina. Por quê? Porque esse paciente faz a tireoidectomia. Aí você fala, então, se a doença voltar, né, a tireoglobulina vai se elevar? Não, não vai, porque a célula tumoral, ela não é uma célula folicular. Então, ela não tem a habilidade de produzir tireoglobulina. Então, o paciente pode ter metástase, pode ter doença recidivada. Os níveis de tireoglobulina vão estar indetectáveis. A tireoglobulina, marcador, né, que a gente está chamando, esse exame é muito bom. Mais de 97%, né, em torno de 98% sensibilidade e especificidade. Então, isso quer dizer um ótimo marcador para a gente usar no acompanhamento. Como que a gente faz essa dosagem, né? A gente pode fazer, usando assim, o paciente operou, ele tirou a tireoide, ele vai precisar de uma reposição com levotiroxina, né? Afinal de contas, ele não é mais capaz de produzir hormônio tireoidiano, portanto, ele vai precisar da reposição. E além disso, no contexto do câncer de tireoide, além de fazer reposição hormonal, algumas vezes a gente ainda vai querer suprimir o TSH. Por quê? Porque a gente sabe que o TSH, ele é um potencial estimulador crescimento tumoral, de recidiva. Então, dependendo, né, da estratificação de risco, logo depois da cirurgia, pode ser inclusive que a gente queira jogar o TSH para níveis abaixo do limite inferior. O fato é que 100% dos pacientes vão precisar de reposição com levotiroxina. E aí, a dosagem da tireoglobulina, ela pode ser realizada com o paciente em uso, levotiroxina, quer dizer, supressão, que a gente chama, né, com o paciente usando a reposição hormonal, quer dizer, com o TSH baixo, e aí a gente faz a dosagem, mas a gente também pode fazer a chamada dosagem da tireoglobulina estimulada. E o que é tireoglobulina estimulada? É quando a gente retira a reposição hormonal para que o TSH do paciente se eleve, já que o TSH é um estímulo células tumorais. Então, isso pode servir de estímulo para uma maior produção de tireoglobulina. Então, o raciocínio é esse. E aí, então a gente pode fazer a dosagem da tireoglobulina com o paciente em hipotireoidismo, né, que seria suspendendo a levotiroxina, ou então a gente pode usar um medicamento, que é o TSH recombinante humano, com o mesmo objetivo, né? Só que aí o paciente não precisa suspender a levotiroxina. Ao invés dele suspender a levotiroxina para subir o TSH, a gente administra um TSH sintético. Essas duas possibilidades são para fazer o que a gente chama de dosagem da tireoglobulina estimulada. Aí o que acontece? Assim, ó, a dosagem da tireoglobulina não estimulada, né, que seria aquela do paciente em uso da levotiroxina, essa dosagem ela é mais prática, né? Basta o paciente ir ao laboratório, fazer a coleta do sangue e pronto. Enquanto que a dosagem de tireoglobulina estimulada vai requerer ou o paciente estar em hipotireoidismo ou o uso de uma droga, enfim. Então, em geral, a primeira coisa que a gente fazer vai ser a dosagem da tireoglobulina em supressão. Se for necessário, dependendo das circunstâncias, a gente pode pensar em fazer a chamada tireoglobulina estimulada.
O que a gente espera, né? Quando a gente solicita a dosagem da tireoglobulina, o que a gente espera? A gente espera que, se o nosso paciente teve o câncer diferenciado da tireoide, ele operou, fez ou não fez tratamento com radiodo, enfim, isso vai depender da estratificação de risco, mas o fato é que, quando você está no acompanhamento do paciente, no segmento, você espera, se ele estiver curado, você espera uma tireoglobulina indetectável. Isso vai ser um indicativo de que o paciente está curado. Por outro lado, se essa tireoglobulina vier detectável, né, se ela estiver presente na circulação, daí isso vai nos acender uma luzinha para a possibilidade da presença de doença recidivada. O que a gente vai fazer? Aí a gente vai fazer exame de imagem, né? Então, em geral, a dosagem da tireoglobulina e o ultrassom cervical são exames que a gente sempre faz. Então, se a tireoglobulina vem indetectável, ultrassom cervical negativo, ótimo, né? Era isso que a gente esperava. Ah, não, a tireoglobulina veio positiva, então a primeira coisa que eu vou fazer é olhar para o ultrassom cervical para ver se tem algum linfonodo suspeito. Se tiver linfonodo suspeito, a gente vai funcionar para fazer, né, um estudo citopatológico, né, a PAF, e a gente também pode dosar a tireoglobulina lá no aspirado da punção. Porque, mais uma vez, o mesmo raciocínio. Se eu tiver um linfonodo suspeito e aí eu punciono, doso tireoglobulina e vem tireoglobulina presente ali, isso é um indicativo de que tem célula tumoral, porque linfonodo não produz tireoglobulina. Se aparecer tireoglobulina no linfonodo, é porque ali tem infiltração metastática, né, de um câncer diferenciado da tireoide. É para isso, né, é com esse intuito que a gente faz a dosagem da tireoglobulina. Então, a tireoglobulina hoje é a nossa grande ferramenta, né, no segmento do paciente com câncer diferenciado da tireoide. Então, eu estava te explicando aqui que a tireoglobulina serve para o segmento pós-operatório de pacientes com câncer diferenciado de tireoide. E aí, como que isso vai aparecer na prova do TIM? Vai aparecer exatamente assim, em casos clínicos de pacientes com câncer diferenciado da tireoide. Quer ver? Olha só a questão que caiu na prova do TIM de 2019. Era um caso clínico, né? Então, a prova da segunda etapa. Um homem de 55 anos, sem outras patologias, fez tireoidectomia total, com anátomo patológico mostrando um carcinoma papilífero de tireoide, de 1,1 centímetros no lobo esquerdo, com padrão esclerosante difuso, sem extensão extratireoidiana e com invasão vascular, as margens cirúrgicas livres e 4 linfonodos no compartimento central acometidos, sendo o maior deles com 3,2 centímetros de diâmetro. Muito bem, com base nesse enunciado aí, a gente já conseguiria fazer o que a gente chama de estratificação de risco, né? Que é a primeira coisa que a gente faz quando o paciente foi operado, né, de um câncer de tireoide, a gente precisa da descrição do anátomo patológico para a gente saber qual o risco desse paciente ter a doença recidivada, né? Qual o risco de recidivar, qual o risco de metástases no segmento. Vai ser muito importante essa estratificação, porque vai ser com base nela que a gente vai definir como que vai ser a supressão do TSH, né? Em que nível que a gente vai deixar o TSH do paciente, se mais suprimido ou menos. Com base nela que a gente vai decidir se o paciente precisa ou não de um tratamento complementar com iodo radioativo. E é com base nessa informação também que a gente vai saber como que vai ser o nosso segmento, né? Como a gente vai ser mais... A gente vai buscar mais ativamente a possibilidade de recidiva ou menos, né? Dependendo dessa estratificação de risco. Muito bem. E aí, de acordo com esse enunciado aqui, com as características desse paciente, como ele tinha um linfonodo acometido com 3,2 centímetros, só isso daí já caracteriza como alto risco de recidiva. Então, assim, pelo menos um linfonodo acometido, né? Quer dizer, metastático, com 3 centímetros no maior diâmetro, só isso daí já configura como alto risco. Então, esse é um paciente, né, de alto risco. A questão continua dizendo que, na consulta de segmento de 6 meses após a cirurgia, o paciente retorna com uma tireoglobulina, atenção, apareceu a palavrinha mágica, tireoglobulina de 2,2 e um anticorpo antitireoglobulina negativo. O paciente está em uso de levotiroxina em dose adequada. E aí, a ultrassonografia
sonografia evidencia linfonodo cervical à esquerda de 1,7 centímetros, quer dizer, um linfonodo aumentado de tamanho, com margens irregulares e calcificações e ausência de hilo visualizado, quer dizer, a perda do hilo central, as margens irregulares e a presença de calcificações, além do aumento do volume, né, além do tamanho, são características suspeitas. Então, como é que você pensa, como é que você raciocina? Você viu um paciente que é de alto risco, né, para recidiva. 6 meses depois da cirurgia, ele traz os exames para você, você solicitou, né? E aí a tioglobulina, que deveria estar indetectável, ela veio com um resultado de 2,2. Opa, acendeu a luzinha. Tireoglobulina positiva. O que eu vou fazer? Eu vou olhar para os exames de imagem. O primeiro exame que eu olho é o ultrassom cervical. Por quê? Porque câncer papilífero de tireoide metastatiza para linfonodos cervicais, né? Isso é o mais comum. Então, se eu tenho uma suspeita de recidiva, o primeiro lugar que eu vou pensar é que essa recidiva esteja ali no pescoço. E aí o paciente já trazia o ultrassom, e esse ultrassom mostra um linfonodo suspeito. Opa! Então, acendeu uma luz aqui, acendeu a outra luz ali. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que puncionar esse linfonodo para fazer um exame citológico, né? Citopatológico, melhor dizendo, e também dosar a tireoglobulina no aspirado dessa punção, né? Então, esses seriam os próximos passos. Uma das perguntas que aparece nesse caso clínico é assim, ó, com base nessa ultrassonografia, qual a sua suspeita diagnóstica? Então, veja bem, você já raciocinou, já pensou, você já tem suspeita, né? Qual que é a sua suspeita diagnóstica? É de infiltração metastática nesse linfonodo suspeito. Pergunta também, qual exame poderia ser realizado para confirmar a sua suspeita? Linfonodo é punção. Então, seria a PAF, com estudo citopatológico e com dosagem da tireoglobulina no aspirado. Então, é assim, né? Quando o raciocínio faz sentido, tudo fica mais fácil, não é não? Então, assim, o que parece muito complicado pode sim se tornar algo perfeitamente inteligível. Então, hoje, os segredos da tireoglobulina a gente foi desvendando por aqui.